Alô a todos, bom dia, boa tarde, boa noite. Para a gente é sempre dia, porque estamos na luz, mas aqui está fazendo barulho, né? Ainda não está na hora de gravar, só pela madrugada. Mas não tem nada, a gente vai superar isso. Logo, vocês estarão ouvindo o vídeo sem nenhum ruído. Não se esqueçam, não pulem o vídeo, acompanhem-no todo, inteiro, sem pular nada. Não se esqueçam, compartilhem, deem seu like ou joinha, como vocês quiserem chamar. E lembre-se, eu vivo, meus ganhos são tirados de vocês que me pagam as aulas que eu dou. São 24 ciências. Então, dito isso, vamos agora ao texto. Papos é um grande mestre. Esse é o texto. Então, nós vamos nos basear no livro de um mestre, indiscutivelmente, um dos maiores. Curiosamente, era ateu e um amigo o levou até um sacerdote de uma província chamado Claude Saint-Martin. Não, Claude... não, Martinet de Pasquali, desculpa. O sacerdote se chamava Martinet de Pasquali. Então, é fundador do martinismo, da ordem martinista. Um sacerdote. Eu tive um aqui parecido, o padre Roberto Sara, aberto ao esoterismo. Porque o cristianismo esotérico é um ramo do cristianismo que está aberto a todas as ciências, contanto ser verdadeiras. Então, Martinez de Pasquali é, portanto, um dos mestres mais famosos, porque ele fez muitos discípulos. Deixou a escola que mais tarde é, 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 oh meu Deus, como é que é? Claude Saint-Germain, não, Claude Saint-Martin vai fundar o martinismo. Saint-Germain é da outra banda, é da banda de lá. Então, o martinesismo é de Martinez de Pasquali e o martinismo é de Claude Saint-Martin. Muito bem. Editado pela Martins Fontes, a qual lançou uma notável lista de importantes livros sobre essa temática. Todos eles, de inconteste excelência, formam a coleção Arcanum, um ramo das sociedades das ciências antigas. Então, vou mostrar para vocês. Vamos mostrar aqui, vamos à nossa câmera e vamos mostrar. Aqui está o livro base, essa joia preciosa, ABC do Ocultismo. Eu já tinha dito que comece por Papos e não por Elifas. Porque ABC, tá vendo? Ó, é o beabá. Papos. Está aqui, ó. Aqui está. Sociedade de Ciências Antigas. Tá vendo? Ó? Aqui dentro nós temos o que dissemos a vocês. Não leiam um livro, se vocês são pesquisadores, sem fazer uma leitura da ficha catalográfica. Aqui está bem pequenininha. Aqui está pequenininha. Mas aqui está dito Ciências Ocultas. Então, está pequena. Mas realmente é maior. Ciências Ocultas. Então, não sei se vocês vão ver aí, né? Mas apareceu com certa clareza. Não façam nenhuma pesquisa em nenhum livro, se você é investigador ou pesquisador, sem ver a ficha catalográfica, catalogada na fonte por peritos, que filtram tudo e dizem qual é a natureza do livro. Então, além do índice, que é maravilhoso, que ele dividiu em 5 partes para facilitar ao leitor que é iniciante. Então, nós temos um prólogo, acho que é dele mesmo, e nós temos o texto. Então, o texto está aqui, começa aqui pela definição geral do ocultismo, e daí nós vamos adiante e ele vai dar o que nos interessa. Eu fui praticamente escorraçado da dita
Federação de Lojas Livres Soberanas. Fédération de Lojas Livres et Souveraines, da França. Soberana coisa nenhuma. Assim que eu entrei, eu tinha grande curiosidade. Albert Pike diz, a maçonaria é uma religião, porque tem templo. Ora, um templo é um lugar onde se pratica uma religião. Pike, Albert Pike, uma grande autoridade em maçonaria. Soberano, grande inspetor-geral, grande comendador da Ordem de Charleston. Então, ele diz, isso aqui é um templo. Aqui está, ó. A visão geral é a de cá. Portanto, aquela página ali, essa página aqui, é a planta baixa. Mas vocês veem o seguinte, na verdade, se isso aqui for visto com carinho, você vai, isso aqui é a cabeça, isso aqui é o peito, isso aqui é o ventre. Isso aqui é o jardim. Ou seja, o jardim aqui é uma... A Bíblia criou o Gan Eden, o jardim do Éden, copiado daqui. Por quê? Porque Moisés foi príncipe do Egito. E diz Santo Estevão, no seu discurso dos Atos Apóstolos, que Moisés era versado em toda a ciência do Antigo Egito. Então está aqui, ó, não tem dúvida. Mas não é só a maçonaria, não. Então nós temos, a maioria dos templos obedece a essa planta. Cabeça, peito e ventre. Então aqui não faz parte. Essa parte daqui para baixo são a alameda das esfinges, que são esfinges de cabeça de carneiro, em homenagem a Amon-Ra. São duas fileiras e 2 lagos artificiais. A água significa mulher. E aí a pergunta que nós vamos responder é, por que mulher? Por quê? Por que o templo tem uma porta? Aqui, ó. Tá vendo, ó? O templo tem uma porta. O que tem mais, ó. Tem porta sobre porta sobre porta. Cada sala se liga a outra pela porta. A não ser a caverna final, que é exatamente o crânio. Que está aqui. Então é o crânio e tem um fundo aqui, onde ele fazia um rito perigosíssimo chamado Pequena Morte. Então, aqui nós temos agora em perspectiva. Ou seja, o templo, sabe como ele é. Então, vocês estão vendo aqui a alameda das esfinges, os 2 lagos, palmeiras e outras plantas. E, finalmente, ali no fundo, vamos aproximar mais, ali no fundo, então, vocês estão vendo 2 colunas. Essas 2 colunas, vocês vão ver o que significa no Templo de Salomão e o edifício em geral. Ou seja, o chamado templo mesmo. Mas aqui os egípcios admitiam que se adorava Amon. Então, a maçonaria diz que é uma sociedade filosófica e filantrópica. A Wikipédia vai fazer imediatamente, quando eu mandar processar esse vídeo, vai botar um adendo dizendo o que é a maçonaria. Porque ela teme, e com razão, que a gente descubra que não é o que se diz ser. Então, o meu pecado foi perguntar a Bryce, que é o nome do presidente, é um pseudônimo, portanto eu posso falar, não é o nome dele, foi quem criou a Fédération des Loges Livres et Souveraines. Mas eu me desliguei por causa dessa pergunta. Por que o lugar onde as nações se reúnem se chama templo? Ele disse que eu estava criando uma cacofonia dentro do ambiente da federação. Uma cacofonia mesmo, quer dizer, um som dissonante, uma voz dissonante. Ou seja, ninguém faz essa pergunta lá dentro. É proibido falar sobre religião dentro da loja maçônica. O general bate o martelo e diz, silêncio, você cala a boca, ele tem a mordaça. Então vamos saber por quê aqui. E nesse livro, através desse livro. Então, meus amigos, vamos fundo, né? Vamos fundo. Vamos ao texto, porque eu interrompi, né? Vamos ao texto, então. Temos que ter cuidado, gente. Clicar errado aqui. Então, não se esqueçam, a ficha catalográfica, minha gente, é uma peneira, é uma clivagem, essa é a palavra erudita, que é um exame feito por peritos antes da impressão do livro. Por quê?
eles vão rotular o livro e vão dar o rótulo em total precisão, sem pender para um lado nem para outro. Portanto, é indispensável que você leia a ficha catalográfica, porque o de Papos ali traz o título Ciências Ocultas. Exato. Já o de Dan Brown, nós estamos aqui no vídeo passado, traz ficção americana. E o livro em que ele se baseou, que é o Segredo do Santo Grau, na verdade, traz, escrito por 3 historiadores, Bergin, Lee e Lincoln, são 3 farsantes que ganharam muito dinheiro para tentar provar que Jesus era amante de Maria Madalena, segundo o Evangelho de Tomé, desculpa, de Filipe, e o de Maria Madalena. Isso está nos evangelhos apócrifos. Esses evangelhos não são, portanto, canônicos, são apócrifos. Então, Dan Brown ganhou muito dinheiro, porque quando isso veio à tona, ele lançou o livro dele que já estava escrito, já estava feito, e ele ganhou o dinheiro à beça. Já mostrei isso no vídeo anterior. O professor Jonathan Matias, que é judeu e ateu, fez um vídeo dizendo: não tem nada a ver, Jesus não tinha mulher, e nós vamos dizer aqui porque não tinha mulher. Vamos dizer, não está na hora, mas está dentro do nosso programa. Bom, na verdade, somente a ficha catalográfica qualifica o livro como digno de constar na biblioteca mais exigente. Nós temos a segunda edição, que é de 1991. O índice é dividido em 5 partes, já disse, para tornar mais fácil os temas abordados. Mas o livro todo faz referência ao Egito. Todo. Por quê? É lá que se abeberaram Heródoto, Pitágoras e outros. Por quê? Porque quem levou a sabedoria do Egito para lá foi Tote, que era Atlante. Não confundir com Hermes Trismegisto. Há uma idiotice aí de dizer que Tote e Hermes Trismegisto são a mesma pessoa. Não é verdade. Eu tenho ali na minha parede uma pintura que eu fiz de Tote, depois que eles mostrou a mim ali, no jarro com Antúrio. Ele se mostrou. Eu pintei, corri, peguei uma placa de Ocatex e pintei, para não esquecer. Então, ele está ali na minha parede. Me revelou segredos ocultos que nenhum livro contém. Mas não foi pelos meus belos olhos. Então, vamos agora mostrar a vocês então, o que mostra, o que nos traz sobre esse assunto, o livro Grande História Universal. Claro, Egito, né? Aqui mesmo nós temos material sobre isso, mas nós queremos ir até uma figura maior. Então nós temos aqui, já mostrei isso antes, vamos voltar para a câmera, vamos. Aqui a gente tem que voltar. Voltei ao processo tradicional, porque Grande História Universal, volume 1. Bloch Editores, portanto é judeu. Bloch foi quebrado, porque ele fez um movimento contra o sionismo internacional. Quebraram ele. Você viu o poder do movimento sionista? Eu também estou quebrado. Ou seja, eu luto cada dia, cada vez mais, para poder continuar existindo. E vocês me ajudam. Cada aluno que eu tenho é, portanto, uma ajuda que eu tenho para poder ter uma vida digna, com qualidade, porque todos são contra mim. Eu fiquei 30 dias sem luz. 30 dias. Eu vivo através do computador. Minhas aulas são dadas através do computador. Eu estou gravando o vídeo agora pelo computador, por CC Lite, e ganhei, portanto, R$18 mil de indenização. Mas, curiosamente, eu estava fazendo alguma coisa, acho que editando um texto, quando a luz faltou. Aí um vizinho me cedeu uma extensão, e como ele só usava a energia dele de tardezinha, eu só podia trabalhar depois que ele parasse o dele, porque ele era marceneiro e trabalhava com aquelas máquinas barulhentas, né, aquelas serras redondas e outras coisas. Então, quando ele parava de trabalhar, eu só trabalhava das 5 horas até as 2 da manhã. Aí, processei,
ganhei R$ 18.000. Não digo o nome da advogada para não complicar ninguém. Então, aqui nós temos, portanto, uma coisa muito interessante. Nós temos a figura que ilustra a civilização que Thoth fundou. Por quê? Porque depois da explosão da Lemúria, então, todas as colônias, ou quase todas, que eram mais de 50, todas elas ficaram na ignorância. O homem perdeu a capacidade de entendimento, de sentimento, mas depois, então, aqui está, os Atlantes foram para o Egito. A Lemúria tinha ido. Por quê? A esfinge é o símbolo da Lemúria, já falei. E a pirâmide é o símbolo dos Atlantes. Aqui nós temos as duas. A esfinge de Gizé, o Gizé, e a pirâmide de Quéops. Quéops quer dizer horizonte da eternidade. Né? Então está aqui. Temos então, depois separado, porque a pirâmide de Quéops tem uma curiosidade, ou seja, uma pirâmide é feita para servir de túmulo de um rei. Acontece que a pirâmide de Quéops não tem túmulo de rei. Não tem. Então, para que foi feita? Aqui está ela. Aqui está ela sozinha. Está vendo? Mas não existe túmulo de rei. Ora, é absurdo que o monumento que é feito para abrigar a múmia do rei não tem um quadrado que é o metro cúbico. E, curiosamente, tem outras coisitas, como o valor de pi. Os vértices dela estão voltados rigorosamente para o norte sul-leste, já falei isso. Então, tem ciências e ciência e ciência. A ciência do Egito, que nós vamos ver aí. Então, meus amigos, aqui está uma figura que mostra como era o egípcio comum. Então, o cidadão egípcio era mais ou menos, tinha mais ou menos essa aparência, esse aspecto. O livro é grande, viu? Então, quanto maior o livro, mais difícil para mim. Mas aqui está, portanto, pintado na parede. Os egípcios não eram grandes pintores, mas aqui eles fizeram um trabalho bonito. Então, aqui está. Né? Egípcios de joelho, né? Com flor de lótus e o Ankh, que está aqui, esse bastão aqui, o bastão dos deuses. Então, quem está aqui são deuses. São deuses. Então, eu vi o Thoth assim. Copiei assim. Então, vamos então agora passar adiante. Acho que daqui não tem mais nada a tirar. Não tem mais coisa nenhuma para tirar. Talvez tenhamos. Mas, por enquanto, basta. Nos basta. Bom, então, vamos continuar o texto. Para já estamos nos 2 minutos. Então, a pirâmide de Quéops, que quer dizer Khufu, a palavra Quéops foi a tradução do faraó Khufu, que na época reinava, mas não foi feita para ser túmulo dele. Não está nenhum Khufu, é Ku com K-H-U, viu? Então, quase Kung Fu. E antes de já, são localizados no Egito os maiores e mais icônicos monumentos da quarta dinastia, construídos há mais de 4.500 anos. Na verdade, os historiadores foi há 10.000 anos. Então, Quéops é a única das 7 maravilhas do mundo que permanece intacta. Foi uma tumba real monumental. Não tumba real coisa nenhuma. Aqui foi tirado do National Geographic, ou seja, a imprensa que faz o que é mandada, que não tem nenhuma autonomia. Então, eu terei de ir lá. Mas eram dados que não interessam. As dimensões. Um edifício de cerca de 188 a 157 metros de altura. Equivale a 850 metros. Ora, hoje, menor por causa da erosão, foi o prédio mais alto do mundo durante 3.800 anos. A pirâmide mais alta e a esfinge que são apresentadas. As outras, Kefren e Miquerinos, e aí depois vem uma porção, foram túmulos de reis. Inclusive a de Tutankhamon foi encontrada nela todas as riquezas do Egito. Então, já mostramos então a esfinge de Gizé,
que tem uma porta, mas não se encontrou. Até hoje, encontrou-se uma porta falsa que leva para uns 10 metros dentro dela e tem uma barreira que ninguém consegue nem com um britador. A pirâmide não. Encontraram a porta, entraram e pesquisaram tudo que quiseram dela. Tudo, 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 tudo. Então, conhece-se lá no fundo. Então, lá da figura que você tem, então, a de Kefren, a de Miquelinos e outras. E tem mastabas, que são dos nobres. Então, as mastabas são pirâmides pequenas, que são dos nobres. As pirâmides custam caríssimo, porque os blocos são de 6 a 10 toneladas. Imagina, um sobre o outro, como foi construída. Só Deus sabe. Mas há um erro na esfinge que está aqui. Porque as patas são de leão, mas o original é de touro. Portanto, quem fez isso aqui, os lemurianos fizeram isso, ou Wuhan, então cometeram um erro. Ou botaram de propósito as patas de leão. Na verdade, é cabeça de homem, peito de leão, asa de águia e patas, pernas e patas de touro, de boi. Então, aqui é um erro. Então, o Papo nos surpreende oferecendo a página 14, na sua página 14, a Avenida da Esfinge, já disse, com as, não contei quantas, mas é uma alameda com Esfinge à esquerda, Esfinge à direita. Depois do depois do paraíso, né? Depois do Gan é paraíso. Gan Eden é o paraíso do Éden. Então, tudo tirado daqui, minha gente. Moisés, príncipe egípcio, tirou tudo daqui. Levou para Canaã tudo que ele viu aqui. Era príncipe egípcio, tinha toda a ciência do Egito. Então, mas também é símbolo do sacerdócio. Já falei, Marlanfe, em 3 sílabas. Fe é sacerdote em chinês. Lam, sacerdote em tibetano. E Mar, invertido da Ram, que é sacerdote em sânscrito. Rama. Né? E Lama é o Dalai Lama, ou os Lamas. Então, minha gente, assim, o bíblico Gan Eden é o jardim do Éden. E os egípcios, os sacerdotes egípcios, fizeram uma cópia. Uma cópia não, ao contrário. Os hebreus fizeram uma cópia. E essa cópia, então, fizeram duas coisas curiosas. Portas e lagos artificiais. Coisas que vão chamar nossa atenção. A água é símbolo da mulher. E a porta é o lugar de entrada por onde os sacerdotes iniciados penetravam, estou usando a palavra própria, no templo. Então, vou mostrar aqui a vocês um livro que mostra que seria impossível ser um homem. Seria impossível. Então, vocês vejam. O livro, na verdade, vamos voltar lá. Vamos à nossa câmera. O livro é Sexo, porque trata disso. Aqui está o Maituna, abraço Maituna, que é o símbolo do Tantra Yoga. E aqui dentro nós temos a imagem de um homem deitado. Mas veja, esse homem não tem abertura. A abertura que tem é anal. E acontece que a abertura aqui na pirâmide, do templo, aliás, a abertura do templo não é o ânus. A abertura do templo é o cteis. Ou seja, só a mulher tem. É uma mulher nessa posição, não um homem. O homem não teria entradas. A mulher tem. Então, vamos mostrar a mulher. Vou marcar para não me perder. Então, a mulher está aqui, uma mulher. O autor é fantástico. Ele fez esse livro junto com a filha. Você vê que cabeça esses dois tinham. É um professor de Tantra Yoga no Leblon. Tá? Aqui está a figura de uma mulher. Vamos tapar aqui, tá? Vamos tapar. Oh, meu Deus, como é que eu faço para tapar ali? Tem que tapar ali, porque pode ser censurado. Aqui, tapar aqui. Pronto. E você vê aqui, então, veja, uma mulher deitada de costas, com as pernas abertas e os joelhos elevados. Isto é o templo de qualquer lugar do mundo. Ou seja, na maçonaria,
na Igreja Católica Antiga, porque Paulo VI proibiu fazer esse tipo de construção, mas dá para vocês perceberem, acho que dá. Ou seja, só a mulher tem uma entrada aí, que ela está pouco, ela está com um bustier e uma calcinha. Mas a entrada, vocês sabem, quem conhece uma mulher, quem tem mais de 30 anos sabe o que é. Portanto, o templo é isso aqui, minha gente. Portanto, as colunas desse salão são isso aqui, ó. Aqui está, os joelhos levantados são as colunas do templo. Ou seja, as colunas são simbolizadas, não, simbolizam o joelho levantado. São duas colunas, Jaquim e Boaz. Então, está aqui. E aqui nós temos, então, o ventre, você entra, aí tem o ventre. Na Igreja Católica tem uma pia batismal, ou seja, ali você renasce. No tempo egípcio também tinha o lugar do renascimento. Ou seja, o iniciado fazia provas que podia matá-lo. Se ele conseguisse vencer, então ele saía renascido. Aqui está. Mais claro do que isso, só diz isso. Então, não tem dúvida. Aqui está, portanto, era Ísis para eles, que era a deusa do segredo, do mistério, e aqui nós temos. Agora você vê, quem ia supor que num livro com o título de sexo, né? Então, o nosso queridíssimo e jovem Sérgio Saviani, então, olha ele aqui, ó, junto com a filha e cabeça, os dois tinham. Foram professores de Tantra Yoga, portanto, que usava sexo, porque a Tantra de mão esquerda usa o sexo. Aqui está ele. Não deve ser assim mais, né? Isso aqui eu comprei esse livro há muito tempo atrás, quando eu estava começando a dar Tantra para o grupo. Então, jamais ninguém suporia que aqui nós temos o grande segredo. O templo, na verdade, é uma mulher com os joelhos dobrados, as pernas dobradas, os joelhos altos, simbolizando as colunas do templo, né? E depois você entra, portanto, tem uma entrada que é penetrada pelos iniciados. Para a penetração, você sabe o que significa, né? Quando se fala de amor. Então, e depois vem o estômago, lugar da digestão, onde há sacrificados bois, carneiros, bodes e outras coisas. Então são as salas de sacrifício. Depois tem a sala hipostila e vou mostrar a vocês. Vou mostrar então, melhor mostrar. Vou mostrar os próprios papos. Ele mostra. Ele não é brincadeira não. É um excelente mestre. Então ele não vai deixar a gente no meio do caminho não. Ele vai mostrar. Então vamos adentrar. Então, já mostramos isso aqui, que é, o ponto inicial. Eu fui praticamente expulso da Federação do Loja Livre, porque perguntei por que os maçons, o lugar onde os maçons se reúnem se chama templo. Templo é um lugar onde se adora. A maçom diz que é uma sociedade filosófica e filantrópica. Ora, um filósofo e um filantropo não adora por si mesmo, pode até ter uma religião, mas o maçom não tem religião. Normalmente o maçom não tem religião nenhuma. Não sei se não quer dizer que seja ateu, mas isso era considerado, portanto, um mistério. Agora estou decifrando. Ou seja, o seio de mistério, no seio do mistério. Aqui estamos aqui. É o título que ele dá. O Egito e seus mistérios. Desvendei um, o mais importante. Então, isso vai nos levar ao grau, tá? Eu prometi no vídeo anterior, prometi a vocês que eu daria a lenda do grau. Estamos iniciando aqui. Curioso, né? Porque o grau é a mulher. Pois é, o grau é a mulher. É o coração do homem que é sensível, a nossa parte feminina, o sentimento, pelo menos metaforicamente, porque o sentimento está aqui, né? No céu límbico. Mas nós vemos assim: eu te amo de todo o meu coração. Então, ficou sendo o coração, cor cordis, passou a ser o símbolo do sentimento. Então, aqui ele dá, portanto, o grande mistério. Está revelado para vocês. Está aqui, portanto, revelado. Vamos adiante. Então, você vai agora. Aqui está a porta. Aqui está a porta, minha gente. Essa porta tem duas colunas, tá vendo? Enormes. Essas colunas vão ser mostradas para você. Aliás, não tem duas.
Aqui tem duas, 5 do lado e 5 do outro. Mas a maçonaria só colocou 2 de um lado e 2 do outro. Né? De qualquer maneira, o fato da diferença de quantas colunas dependeu da concepção que os egípcios tinham. Mas o importante é a porta. É o que importa. Muito bem. Então aí, o iniciado entrava. Aqui está o templo por dentro. Ele vai mostrar agora o templo por dentro. E vai mostrar, portanto, a sala que tem a Shekinah. Gente, olha só. Que coisa fantástica. Moisés copiou a Shekinah, chamada erroneamente Shekinah. Está aqui, ó. Tá vendo? O lugar onde ele se encontrava com Deus. Ou seja, o lugar onde o Cristo ia chegar e sentar. Eles desfilavam com esse objeto que está em cima de um altar. Esse altar não saía daqui, era no chão, portanto era de argamassa. Mas o naviozinho ficava dentro de um barco e desfilava pelo Nilo. E a população do Egito ia para a margem do Nilo para ver a Shekinah. Portanto, a Shekinah, a noiva de Deus, saiu do Egito. Aqui nós temos, portanto, a sala dos sacrifícios. Então agora, a sala dos sacrifícios, que é onde havia os sacrifícios. Também na maçonaria nós temos a sala dos sacrifícios. Vou mostrar para vocês, mas em outro livro. Tá? Então aqui nós temos bois mortos, né, carneiros, ovelhas e outras coisas. Então, e outra porta aqui. Então é porta após porta. Portanto, não tenha dúvida. Só a mulher tem portas. Ele vai adiante. Ele vai adiante e na sua caminhada ele vai nos levar para a pessoa mais importante no Egito. Talvez a deusa do mistério que se tornou o símbolo da sabedoria e do domínio das ciências ocultas. Quem é? Isis. Exatamente aquela mulher deitada. Ela penetrou nas portas de Isis, você vai penetrar no seio do mistério. Então está aqui, a deusa Isis. O iniciado tinha que, dentro da iniciação, teria que ver Isis. Ou seja, no final da iniciação, Isis teria que aparecer para ele para dizer, você está qualificado. Se ela não aparecesse, então ele não tinha feito nada. Todo o sacrifício tinha sido em vão. E olha, o sacrifício não é fácil não. As provas eram mortais mesmo. Hoje não, hoje são tudo simbólicas. Na época não, na época eram mortais. Então, vamos para frente. Vamos para frente. Mostrando aqui agora uma coisa que o cristianismo adotou, mas todo mundo acha que só o cristão era batizado. Gente, está aqui, ó. Tá vendo, ó? O neófito recebendo o batismo, esse mais nitidez, tá vendo, ó? Em água corrente, tá vendo, ó? Um sacerdote de hierarquia elevada, porque vejam, ele tem um tipo de na cabeça, ele tem um turbante, que prova que ele tem outros mais lá, né? No fundo tem mais outro, tem outro aqui, ó. Então, ele prova, então, que por usar esse turbante, então, e aqui estava iniciando, dentro da água, sendo batizado, assim como João Batista batizou Jesus. Então, minha gente, tudo está no Egito. Quer conhecer o cristianismo? Então conheça o Egito. Porque Moisés levou tudo de lá. Assim é. Aqui nós temos outra cópia da Esfinge. Essa aqui é em preto e branco, mas nós já vimos uma muito mais bela. Para mostrar para vocês. Mas aqui está o erro. As patas de leão desqualificam essa Esfinge. Porque as patas são de boi. É o touro alado. Então aqui no lugar de asas colocaram degraus, porque não dava para fazer na pedra asas. Então fizeram degraus. Simbolicamente passou a ser. Tem 10 mil anos, viu? Isso aqui tem 10 mil anos. Continuando, agora vamos ver o que é que o maçom, o que é que o cristão
seja católico, seja evangélico, o que é que ele vai fazer no templo? Vai receber os ensinamentos do templo. Ou seja, os sacerdotes são mestres em muitas ciências. O meu me ensinou muita coisa, mas principalmente o tarô, que é Tote, que não tem nada a ver com Hermes Trismegisto. Nada! Qualquer idiota que diga que Tote é Hermes Trismegisto não tem nenhuma noção de quem é Tote, porque ele foi meu mestre durante muito tempo. Hoje já não tenho mais contato com ele nenhum. Hoje já tenho contato trânsito direto. Ele era Tante. Então, vamos continuar um pouquinho só mais. Agora vem uma página com o título de Depois do ensinamento do templo, nós temos uma página com o nome de A Tradição. Se você não segue a corrente da tradição, está perdido. Porque a tradição é passada de boca a ouvido, de mestre a discípulo. Então, se você inventa, como o Aleister Crowley, na Otto, inventou e fez uma porcaria. Ou seja, o que ele fez foi mandado fechar. O templo dele, que é a abadia de Telema, ou Telemita, a rainha da Inglaterra mandou fechar. Mandou fechar. Por quê? É uma safadeza. Lá dentro tinha maior safadeza. Orgias e drogas e tudo mais. Então, isto não faz parte da tradição. O yogi, o iniciado, não precisa de drogas para poder visitar os mundos invisíveis. Ele sabe, pela respiração, pela mentalização, usando o cérebro límbico, chegar até regiões muito altas. Mas não basta. O ideal é chegar até o cérebro reticular, que são 3 cérebros. Isso já dissemos antes. Então, minha gente, eu sou tradicionalista, portanto, a nossa maçonaria tem um nome. Esse nome é Maat. Maçons associados pela antiga tradição. Pronto. Então, foi com esse nome que Henrique me deu autorização para me desligar do Gomeb e fundar nossa própria ordem. Pronto. Então, aqui tem um simbolismo. A maçonaria é riquíssima em simbolismo. Riquíssima. Mas esse simbolismo foi todo tirado do Egito. Todo não. Errei, tá bom? Errei. Não foi toda não. Então, a tradição também não. Nós temos aqui um exemplar de uma... Foi um CD. Tá vendo? A tradição está aqui. Não saiam do caminho da tradição. Saiu, perdeu-se. Então, esse livrinho tem muita coisa. Mas também você tem que saber decifrar. Senão não adianta nada. Não adianta você estar diante de um edifício e não entrar nele. É um profano. Profano quer dizer aquele que olha o templo pelo lado de fora. E tem muito maçom que apenas é profano de avental. E tem muita gente que não usa avental, é maçom. Sabiam? Então, vamos usar agora um outro livro. Esse livro é de um irmão nosso que eu respeito tranquilamente. É um verdadeiro maçom, chamado Augusto Frank Ribeiro Magalhães. Portanto, MI. MI, minha gente, é a mais alta dignidade maçônica. Mestre instalado. Eu sou mestre instalado. Sou mestre e mestre instalado. Sem ser mestre instalado, você não senta no trono de Salomão. E aqui é o símbolo do aprendiz maçom, desbastando a pedra bruta. Portanto, esse é o volume 1, que nós temos assim um maçom que é um rapazinho, a idade dele é 3 anos, simbólica. Ele está com a pedra, a talhadeira e o maço desvastando a pedra bruta. É simbolicamente o símbolo do trabalho maçônico. Você é uma pedra bruta, tem que ser desvastada. Então, aqui nós temos agora algo que o Dr. Eli me deu. É um filme, ele me deu esse filme, que mostra que a maçonaria, o filme é lindo,
ele copiou A Lenda do Tesouro Perdido. Eu tenho ele com capa. Por quê? Porque a maçonaria recolheu toda a tradição, ou todas as tradições perdidas por todos os povos. Por isso, A Lenda do Tesouro Perdido é uma aventura parecida com o de Dan Brown, o Código da Vinci, portanto é um tipo policial, e no final o ator e o pai encontram um templo que tem todas as riquezas do mundo. Ele dá tudo para o governo dá 1% para ele. Então o rapazinho que acompanha ele fica pasmo. Por que você deu tudo? Isso valeu uma fortuna. Isso não me pertence. É um tesouro da humanidade, maçônico. A Igreja Católica também tem, mas esconde. A maçonaria não, ensina. Então, tá aqui. Vou deixar aqui dentro com o marcador, mas não sem antes mostrar a vocês o que simboliza isso ali. Então, esse quadrinho aqui, que é lindíssimo, simboliza o que está ali. É o símbolo. Vamos ver se tá aqui, ó. Tá bem? Eu vou ter que abrir. Não tem como mostrar sem abrir não, tá? Tem que abrir. Ele está do lado de lá, mas tem que abrir. Então, aqui está a riqueza da maçonaria. Ou seja, o tesouro perdido pelos povos está simbolizado aqui, ó. As duas colunas, Jaquim, a de cá, e Boaz está de baixo para cima. Boaz. E Joaquim está de cima para baixo. Uma é chamada masculina e outra feminina. Já temos aqui a questão do sexo. Ou seja, uma é masculina, outra é feminina. No centro nós temos a estrela radiante, né? Que o maçom de segundo grau, no segundo grau, ela é a estrela guia do maçom. E em cima temos o delta luminoso, que é Iode Revolver. O quadro é lindo. É pena que essa câmera e eu não nos entendemos. Então está de que lado? De cá. Pronto. Então está aqui. O quadro é lindíssimo. Tem um X aqui no centro, cuja principal significação é geometria. E aqui o símbolo de Saturno, Senhor da Pedra. Aqui a pedra já talhada, já lapidada. O pavimento mosaico. Aqui o maço, o cinzel em algum lugar, o esquadro, o compasso, o esquadro aqui e tudo aqui. Portanto, meus amigos, a trolha, que é a colher do pedreiro, está tudo aqui. Ou seja, o simbolismo é a grande. É que esconde o segredo da maçonaria. Está tudo nesses filmes aqui. Foi um presente do Dr. Euler Medeiros. Mas eu não tinha ideia do que ela estava me dando. Não tinha a menor ideia. Porque a maçonaria reúne as tradições perdidas de todos os povos da Terra. Todos. Então, se você quiser ser um maçom de verdade, você vai ter que estudar muito. Mas, para vergonha nossa, a primeira coisa que eu vi lá dentro foi: o maçom não gosta de estudar. Eu fui dar uma conferência na loja do Caxias 3, acho que é isso. E lá eu tive que ensinar que, na verdade, a Cabala, que é a árvore da vida, na verdade, vai fazer você um rei. Ou seja, Malkuth é o reino, está aqui nos pés, e Ket é a coroa que está aqui na cabeça. E o resto são as sefiras, ou seja, as qualidades do maçom, que vai ser absorvida ao longo do estudo dele. Então, aqui tem muita coisa, né, meu filho? Então você vê, quem diria que a Kabbalah, a Etz Caim, a árvore da vida, na verdade, é o espaço todo que circula o templo, o espaço completo. E é daí que o judaísmo ficou famoso e conhecido, por causa da Kabbalah, o cavalo. Mas não ficamos aí. Vamos adiante, vamos à frente. Já estamos a 44 minutos, então não podemos ir à frente mais. Não podemos ir mais. Então chegamos aqui e paramos. Paramos, porque daqui para frente agora tem coisas novas. E então nós só demos o que é conhecido. As novidades vão ficar para o próximo vídeo, porque nós temos vamos mostrar o que é a maçonaria
aqui Augusto Franklin Meirelles faz uma metáfora dizendo que a maçonaria era uma árvore verde, robusta, que dava frutos. E que hoje, depois da Revolução de 1717, o golpe de Estado maçônico, as folhas estão caídas, estão murchas, estão secas. Paramos aqui. Pronto. Aos 45 minutos. Então chega. O vídeo já ficou muito longo. Então tem muita coisa a mais, mas vamos ter que parar. Depois nós continuaremos. Isso aqui é uma série e nós vamos explorar para vocês sem revelar aquilo que não pode ser dito. Ou seja, os reveladores vão perder a cabeça. Eu não vou perder a cabeça. Então, minha gente, lembre-se, se me honraram vindo até aqui, aos 45 minutos, então deem seu like, inscrevam-se no canal, compartilhem e, por favor, sejam meus alunos, porque é de vocês que eu tenho meus ganhos, já que a minha aposentadoria é uma miséria. E o YouTube paga 75 centavos de dólar por cada vídeo desse. Você não tem ideia de quanto tempo eu levei para selecionar essas figuras e fazer o roteiro. Fiz o roteiro, de vez em quando eu volto a ele, estou lendo ele, e fiz essa figura. Vamos continuar na próxima. Então, por favor, o trabalho é muito grande, me honrem, por favor, reconheçam o meu trabalho, fazendo com que, vendo até o final e servindo assim de orientação e estudo para vocês. Porque, como dizia bem Suede, eu sei 24 ciências e sei também que cavalo não desce escada. Até a próxima.